Palavras que falam ao coração. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma palavra direto do coração de Deus para o seu coração. E a palavra de hoje está no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 8, que diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. A palavra do Senhor está nos orientando, nos ensinando neste momento que não existe condenação para aqueles que aceitaram, receberam o Senhor Jesus como seu Salvador, como Senhor de suas vidas. O que significa Senhor? Senhor significa dono. Então Deus é o nosso dono, Jesus é o nosso dono. Nós temos um dono, nós não estamos mais sozinhos a partir do momento que nós aceitamos o Senhor Jesus, recebemos Ele em nossas vidas. A partir do momento que aceitamos o Senhor Jesus e recebemos Ele em nossas vidas, o que acontece? Nós, naturalmente, temos o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Ele vai conduzir as nossas vidas, Ele vai nos guiar, vai nos ensinar, nos mostrando o caminho certo e o caminho errado. Não existe essa de, eu aceitei Jesus, eu me batizei, então eu sou crente. Não, crente é a todo aquele que serve a Cristo, que segue, que é seguidor de Cristo. Então, crente, o seguidor de Cristo, ele vai imitar Jesus, ele vai andar na palavra, ele vai renunciar ao pecado, ele vai abandonar o ódio, a mágoa, o orgulho, a inveja. A pessoa que anda no Espírito Santo, ela é guiada pelo Espírito de Deus o tempo todo. O Espírito Santo não deixa ela ficar enganada, ser enganada. O Espírito Santo guia em todo o caminho, em toda a verdade. Então, a pessoa que recebe o Senhor Jesus, que tem o Senhor Jesus como seu dono, como seu Senhor, essa pessoa está andando ali na direção da palavra de Deus. Por quê? Porque ela renunciou. Então, para você realmente andar na palavra de Deus, você precisa o quê? Deixar o Espírito Santo te guiar, deixar o Espírito Santo habitar dentro de você. Então, não é assim, eu aceitei o Senhor Jesus, então eu vou viver de qualquer maneira, de qualquer jeito. Não, eu vou andar de qualquer jeito, eu vou falar de qualquer jeito, eu vou me vestir de qualquer jeito. Não. A palavra de Deus nos ensina que nós temos que ser imitadores dele, seguidor de Jesus. E o seguidor de Jesus abandona toda a prática errada, toda a carnalidade. É isso que o Senhor Jesus está nos ensinando aqui. Não é aquela pessoa que diz que tem Jesus, mas vive do jeito dela, da maneira dela, da forma dela, do jeito dela. O que ela faz está certo. O que Jesus ensina é todo o contrário, é errado. Não, a palavra de Deus é fiel e é verdadeira. Jesus, ele é a verdade. Se você anda em Jesus, as pessoas vão observar, elas vão perceber se você tem Jesus, se você tem o Espírito Santo ou não. Se você anda na carne, se você faz a vontade da carne, isso significa que você precisa renunciar. Todos os dias nós temos que renunciar, todos os dias nós temos que escolher servir Jesus, seguir o caminho do Senhor, obedecer a Deus. Aqui em Gálatas, capítulo 5, versículo 19 diz assim: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, invejas, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Então, quem diz que aceitou o Senhor Jesus, mas anda segundo as obras da carne, então essa pessoa precisa nascer de novo, precisa abandonar, renunciar todo o pecado, todo o desejo da carne, como eu acabei de ler aqui, a inveja, o ódio, a feitiçaria, aquela pessoa que gosta de andar, nos lugares que não agradam a Deus, a pessoa que vive embriagada, bebendo. Você precisa se libertar de tudo isso. Então, se você diz que recebeu o Senhor Jesus, mas não abandonou esses pecados que foram citados agora,
Então você precisa abandonar, você precisa nascer do Espírito Santo, porque a palavra de Deus fala que essas pessoas não herderão o reino de Deus, não podem entrar no céu, porque no céu não entra pecador. Nós não somos perfeitos, claro, mas nós precisamos buscar a perfeição, entre aspas, andando em santidade, escolhendo abandonar o pecado para viver em santidade. Santo significa separados. Nós não podemos ir em tal lugar, vestir qualquer roupa, nós mulheres, nós temos que nos valorizar, nos respeitar, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Nós precisamos andar em harmonia com a palavra de Deus, escolher ali andar na presença do Senhor. Mas o fruto do Espírito, a palavra de Deus diz que é o amor. Nós precisamos ter esse amor, a alegria que vem do alto, se alegrar com aqueles que se alegram, chorar com aqueles que choram, se compadecer daquela pessoa que está passando por tal problema, por tal dificuldade, orarmos um pelos outros. É isso que Deus quer de nós. Então a palavra de Deus diz que nós temos que ser amável, nós temos que ter bondade no nosso coração, ajudar aqueles que precisam, aqueles que realmente necessitam da nossa ajuda. Então a palavra de Deus fala que a mansidão, o domínio próprio, ela vem do Espírito de Deus. A Bíblia diz que contra essas coisas não existe condenação. Só há condenação sobre a minha vida. Por mais que eu fale, eu aceitei Jesus, se eu ando dessa forma errada, você ainda está debaixo de condenação. Mas tem uma coisa boa, porque você pode renunciar, você pode abandonar, você pode deixar tudo isso de lado, porque Jesus, ele morreu na cruz para te perdoar. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, a palavra de Deus fala. Nós que somos de Deus, nós precisamos andar em conformidade com o que ele fala na palavra dele. Para você há jeito, para você há sim libertação, se você decidir, se você quiser, se você abandonar tudo isso. Então Deus, ele quer que você seja guiado pelo Espírito Santo, que você seja guiado por ele, pela palavra dele. Então a palavra de Deus diz ainda aqui em Romanos 8, fala assim, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Olha só, olha o que diz a palavra. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. Aqui a palavra de Deus não está criticando ninguém. Eu não estou criticando ninguém. Eu apenas estou mostrando o que está escrito na palavra de Deus. Se você diz que é crente, mas assiste qualquer coisa, assiste qualquer filme, assiste qualquer programa de entretenimento na televisão, aquilo que desagrada a Deus, então você precisa abandonar tudo isso. Você precisa andar na presença de Deus, porque a Bíblia diz que aqueles que andam na carne não podem agradar a Deus. A Bíblia diz que a inclinação da carne é morte. Então a morte vem primeiramente espiritual, ela te mata, porque você deixa de buscar a Deus, você deixa de orar, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Então a palavra de Deus está falando aqui, quando nós nos inclinamos para a carne, nós conseguimos trazer a morte espiritual e a morte física. Primeiro nós começamos a enfraquecer na fé, nós começamos a devagar parar de orar, ler a Bíblia, começamos a ter preguiça de ir aos cultos, não temos forças ali para adorar a Deus, para buscar o Senhor, para ter uma vida de oração, de consagração e de santidade. Então isso é a morte espiritual. Depois vem a morte física, que da morte espiritual começa a aparecer na nossa vida física. Nós começamos muitas vezes a adoecer, a nossa casa se transforma num caos, no casamento há brigas, ninguém entende o outro e é aquela confusão. Então, gente, eu quero dizer para vocês aqui que nós precisamos, eu e você que ainda não recebeu o Senhor Jesus na sua vida, procure aceitar o Senhor na sua vida. Convide Ele para fazer parte da sua vida, para morar na sua casa, para morar dentro de você, no seu coração. Porque sem Jesus nós não somos nada. Com Cristo nós vencemos todas as coisas. Não existe problema grande demais para um Deus tão poderoso, porque Ele pode resolver todos os nossos problemas. E Ele diz aqui no versículo 7,
porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus. Então, a Bíblia diz que a inclinação, a partir do momento que a gente se inclina para a carne, para as coisas carnais, para as coisas desse mundo, a Bíblia diz, nós conseguimos trazer uma inimizade contra Deus, porque Deus, ele é santo. Deus, ele não se agrada do pecado. Deus, ele ama todos nós, porque ele deu o filho dele para morrer na cruz em nosso favor, mas ele não tem prazer no pecado. Nós precisamos abandonar o pecado. Você precisa abandonar o pecado. Então não traga divisão, porque o pecado nos separa de Deus. Então você não precisa viver no pecado. Você só tem que abandonar e renunciar e ter uma vida com Deus, de santidade, de temor, de paz, de alegria, porque isso vai te trazer uma paz interior que excede todo entendimento, que ninguém vai entender, porque só quem tem o Espírito de Deus, quem anda segundo o Espírito Santo, é que vai entender. Aí, para finalizar, diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Olha o que ele diz: porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Mas se é que o Espírito de Deus habita dentro de mim. Se o Espírito de Deus habita dentro de mim, eu estou no Espírito Santo. Eu não estou na carne. Ele diz, mas se é que o Espírito de Deus habita. Mas se é. Então, Jesus, ele está deixando bem claro aqui. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, você não pode dizer, eu sou de Jesus, eu sirvo Jesus, se você não tem o Espírito dele dentro de você. Se você não anda segundo o que ele está nos ensinando aqui dentro da palavra. Então não se engane achando que você recebeu Jesus e está vivendo do seu jeito, do seu modo, da sua maneira. Não, isso está errado. Você precisa se consertar, você precisa se voltar para Deus. Há chance, há oportunidade. Busca Deus enquanto há tempo, se arrependa enquanto há tempo, porque Jesus está voltando. Os sinais estão aí acontecendo. O que está acontecendo não é brincadeira. Nós não podemos brincar de ser crentes. Jesus está à porta. Então se volte para Deus, entregue a sua vida para Jesus, se arrependa dos seus pecados e tenha uma vida em santidade, porque é isso que Ele deseja para todos nós. Deus, Ele tem um caminho de paz, não um caminho de mal, um caminho de bem, um caminho de bênçãos para nossas vidas, para a sua vida. Então essa é a palavra que o Espírito Santo traz para você neste momento. Eu espero que o Senhor fale contigo, que Deus abençoe a tua vida e que Ele possa, em nome de Jesus, entrar no teu coração. Deus abençoe você e até o próximo vídeo em nome de Jesus.